momento de reflexão para conosco, que nós possamos aí tirar esse tempo aí para dedicar um pouquinho mais sobre o estudo de Jó e também tirando um tempo para falar do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus vos abençoe, abençoe seus familiares, vocês que já voltaram para casa. Glória a Deus, né? Porque voltamos com vida e saúde, voltamos todos em paz. Glória a Deus. Os que estão indo para o trabalho, que Deus fortaleça, capacita, dando cada momento vigor, que abençoe essa noite abençoada, fortalecendo, dando ânimo, né? Porque trabalhar no terceirão é meio que complicado, mas o Espírito Santo de Deus rege, fortalece e guarda. Os que ainda vão mais tarde ainda, que o Espírito Santo de Deus seja com eles todo o tempo. Vamos agradecer a Deus esse momento maravilhoso. Agradecer o Pai, agradece o Pai em particular. Cada um de vocês coloca a mão no peito agora e diz: Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado por ter me trago para casa, obrigado por ter me levado para o trabalho, obrigado por estar cuidando de nós. Obrigado, Senhor, por o Senhor nunca nos deixar sozinhos, mesmo mediante algumas tempestades, Pai, tribulações. Espírito Santo de Deus, que o Senhor seja sempre à nossa frente, que o Senhor esteja sempre na tomada das nossas decisões, que o Senhor nos capacite a cada dia, a cada manhã, a cada início e a cada fim de dia, Pai. Em nome do Senhor dos Exércitos, Pai. Abençoa os nossos familiares, abençoe, meu Pai, as nossas famílias e vai nos conduzindo cada dia, cada manhã, Deus. Abençoe e visite os leitos dos hospitais, abençoe, meu Pai, as casas de abrigo, abençoe, Espírito Santo de Deus, as casas dos lares de idosos, que o Senhor seja com eles também todo o tempo. Vai nos ensinando, Senhor, com a Tua palavra, vai nos dando direcionamento, meu Pai, e usa-nos como Teu sacrifício, como holocausto do Senhor, usa-nos como joia preciosa do Senhor, vai nos usando, Senhor, a cada dia, a cada manhã, vai trazendo, Espírito Santo de Deus, um recomeço, para que nós possamos de fato, Pai, sentirmos, meu Pai, o quanto nós somos especial para o Senhor. Pai de graça, obrigada, meu Deus, e perdoa-nos se houve alguma falha da nossa parte, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Oh, Senhor, nós só queremos agora ver Tua face, Pai. Esvazia todo o nosso eu, Pai. Esvazia de nós mesmos, Senhor. Esvazia, meu Pai, dos nossos problemas. Esvazia, Senhor, de tantas preocupações e atormentos. Que seja agora só o Senhor, Pai. Só o Senhor, Senhor. Só o Senhor e eu, Pai. Só o Senhor e nós, Espírito Santo de Deus. Oh, Pai, nós só queremos ver Tua face, Senhor. Nós só queremos ver Tua face, assim como Moisés e Arão, Pai, pôde ver Tua face. Nós só queremos chegar à sala do trono, Pai, e poder ver Tua face, Senhor. Oh, Pai, só Te ver, Pai. Por um único momento, só Te ver, Senhor Jesus. Só Te ver, Senhor. Só Te ver, Senhor. Só Te ver, Senhor. Só Te ver, Deus. Fortaleça-nos, Pai. Guarda-nos, Santo de graça, Senhor. Vai nos fortalecer, Senhor. Vai nos usando, Senhor. Unge-nos, meu Pai. Unge-nos em nós, Senhor, Pai, com Teu instrumento. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Jesus. Aleluia, Jesus. Glórias, glórias, glórias ao Senhor, Jesus. Louvado seja o Senhor, Pai. Louvado seja o Teu santo nome, Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Teu santo nome, Pai amado. Louvado seja o Teu santo nome. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, amado. Que Deus possa aí, né, ter já falado ao seu coração com essa canção maravilhosa, né? Lindo, lindo, lindo é. Oh, como é lindo o nosso Senhor. Como é lindo estar na presença de Deus. Como é lindo buscar entendimento no Senhor. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Cada tarde, cada manhã, cada recomeço, cada finalizar de dia, se nós não dispormos a nos colocar na mão do Criador, às vezes nós não conseguimos. Muitas coisas vêm, muitos naufragos vêm, muita tempestade vem, muito problema vem, muita circunstância vem. Se nós não tivermos alicerçado em Cristo, a nossa casa não permanece na rocha do Senhor. Ela fica como foi aquela casa do tolo, construída na areia, aonde passou a tempestade, ó, ela caiu e demorou, e a queda daquele povo foi muito grande.
É necessário que nós estejamos alicerçados em Deus, para que a nossa casa esteja mesmo firme na rocha, para que quando vir tempestade, trovão, tudo quanto é assopro, ventania, isso tudo tentar derrubar e a nossa casa não cai, porque ela está firmada na rocha do Senhor, porque ela está firmada no templo de Deus. Aleluia. Então, que o Espírito Santo de Deus possa aí estar falando já o seu coração. Amém? Então vamos iniciar. A paz e a graça, que o Espírito Santo de Deus seja conosco nesse exato momento. E vamos aí, né, para o primeiro capítulo de hoje de Jó, que é o 31. Hoje nós vamos estudar o 31, 32 e 33. E diz assim no 31, Jó declara sua integridade. Jó já chega fazendo altas declarações, se declarando que ele é da sua integridade. Então ele se declara íntegro perante a sociedade, o Criador. Olha que maravilhoso. Vamos ver o que diz. Fiz aliança com meus olhos, como pois os fixaria eu numa donzela? Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima? E que herança do Todo-Poderoso? Desde as alturas, acaso não é a perdição para o iníquo e a infortúnio para os que praticam a maldade? Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se ainda com falsidade, se andei com falsidade e se o meu pé se apressou para o engano, peça-me a Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. Se os meus passos se desviaram do caminho e se o meu coração segue os meus olhos e se as minhas mãos se apegou em qualquer mancha, então semeei eu e outro coma, e seja arrancados os renovos do meu campo. Se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei à espreita à porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se curvem sobre ela, pois seria isso um crime hediondo. Delito a punição e juízes, pois seria fogo que consome até a destruição e desarraigaria toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva quando eles contendiam comigo, então que faria eu quando Deus se levantasse, iniquirindo ele a causa que ele responderia eu? Aquele que me formou no ventre materno, não o fez também a eles? Ou não é o mesmo que nos formou na madre? Aleluia! Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou se sozinho comi o meu bocado, e o órfão dele não participou. Porque desde a minha mocidade cresceu comigo, como se eu lhe fora o pai, e desde o ventre da minha mãe fui o guia da viúva. Se alguém vir perecer por falta de roupa, e ao necessitado por não ter coberta, se os meus lombos não me abençoaram, se eu não se aquentava com a lã dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão, por me ver apoiado pelos juízes da porta, então caia o omoplata e o meu ombro, e seja arrancado o meu braço de articulação, porque o castigo de Deus seria para mim um assombro,
e eu não poderia enfrentar a sua majestade. E se no outro pus a minha esperança, eu disse ao ouro fino, em ti confio. Se me alegrei por serem grandes os meus bens e por ter a minha mão alcançado muito. Se olhei para o sol quando resplandecia ou para a lua que caminhava esplendente, o meu coração se deixou enganar em oculto e beijos lhe atirei com a mão. Também isso seria delito, a punição de juízes. Pois assim negaria eu ao Deus lá de cima. Se me alegrei de desgraça do que me tem ódio, e se exultei quando o mal o atingiu. Também não dei pecar a minha boca, pedindo com imprecações a sua morte. Se a gente da minha tenda não disse, quem haverá? Aí quem não se saciou de carne provida por eles. As minhas portas abriam ao viandante. Se com Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito ao meu seio, porque eu temia a grande multidão e o desprezo das famílias me apavorava, de sorte que calei e não saí da porta. Tomara eu tivesse que me ouvisse, eis aqui a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação, por certo que a levarei sobre o meu ombro. A atalaia sobre mim com coroa, mostrar-lhe-ia o número dos meus passos. Como príncipes, me chegaria a ele, se a minha terra clamar contra mim. E se os seus sucos subitamente chorarem, e se comi os seus frutos sem tê-la pago devidamente, e causei a morte aos seus donos, por trigo me produza cardos, e por cevada joio. Fim das palavras de Jó. Oh, aleluia! Olha, que bonito, né? Jó declara a sua integridade. E ele descreve essa carta para ser entregue na mão do juiz, para ser entregue na mão do consumador dos fatos. Jó escreve a carta ali, pedindo ao Senhor que apresentasse então a ele os erros que ele cometeu, porque Jó já se sentia nos fins dos dias dele e já não estava mais conseguindo suportar. Então era necessário ele de fato saber qual era a causa que levou ele àquela ruína, que levou ele àquela devastação, dele estar a pele e osso daquele jeito. Que mal e atrocidade ele cometeu para que tão infame a calúnia e pesado fosse o castigo sobre ele. Mas aí ele queria só entender qual era o erro que ele cometeu. Observa que ele destrecha, ele pergunta: bati no órfão? Fiz mal à viúva? Comi sem pagar? Fiz alguma coisa que contrariou alguém? Então ele queria ser relembrado. Jó naquelas últimas horas, ele queria ser relembrado. Ele queria relembrar o que ele tinha causado, que fez tanto estrago, fez ele perder a salvação dele, fez ele perder a bênção dele, fez ele perder o relacionamento que ele tinha com Jesus, fez ele perder aquela intimidade. Jó não tinha, ele não sossegava, porque ele queria alguma coisa que preenchesse o coração dele do erro dele, para que convencesse ele que ele errou naquela hora, que ele tinha praticado alguma iniquidade. Então aí ele destrechou a caixa.
E quando ele destrechou essa carta, ele deixou de uma sensatez tão lúcida, de algo tão maravilhoso, para a gente se refletir. Vocês observam que ainda lá no versículo 21 ele diz: se eu levantei a mão contra a órfã, olha o que ele diz: por me ver apoiado pelo juiz da porta, então caia o omoplata e o meu ombro, seja arrancado o meu braço da articulação. Aí ele pede aquela punição, se ele cometeu isso com aquele órfão, porque ele não lembrava que algo aconteceu. Paz e graça, queridas, paz e graça, cunha linda, maravilhosa, Michele Brito. Deus abençoe toda a Macapá e Belém. Então, queridos e queridas, é muito difícil para Jó naquele momento compreender o que ele tinha feito. É muito difícil ele compreender de fato o que aconteceu, porque ele, trazendo toda a memória em si, ele não achou nada que ele tivesse feito de errado, nada que ele tivesse pecado. E ele disse lá ainda lá no versículo 32, ainda do capítulo 31, ele diz assim: o estrangeiro não pernoitava na rua, as minhas portas abria ao viandante. Se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, por quê? Eu temi a grande multidão, e o desprezo das famílias me apavorava, de sorte que eu me calei e não saí da porta. Tomara eu tivesse que me ouvisse, eis aqui a minha defesa assinada. Ai, aleluia, que lindo. Observa bem, ele abria a porta para os estrangeiros. Ele colocava, ele dava hospitalidade para as pessoas. Então ele queria compreender de fato onde ele encobriu a vergonha dele, as coisas erradas dele, as maldades, as atrocidades que ele causou. Então ele diz: então aqui está a minha defesa. E eu fico imaginando como é para Jesus estar olhando para ele, vendo ele destrechar com tanta, serenidade, muitas das vezes, às vezes angustiado, sufocado, passando pelaquela dor, passando por toda aquela transgressão, e ele suportando, mas hora nenhuma virando as costas para Jesus, hora nenhuma questionando, só apresentando e pedindo: Senhor, já que você está irado comigo, diz pelo menos qual que é o meu erro, onde eu cometi. Porque ele necessitava daquilo. Ele necessitava daquilo para ele poder, pelo menos, talvez, acalentar o coração dele. Vamos ver o que diz o capítulo 32. Eliú, irado contra Jó e seus 3 amigos. Olha só. Cessaram aqueles 3 homens e responderam a Jó, no tocante ao se ter ele por justo e aos seus próprios olhos. Olha, cessaram aqueles 3 homens de responder a Jó, no tocante ao se ter ele como justo aos seus próprios olhos. Olha, os 3 amigos, cansou. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita, da família de Irão. Acendeu-se a sua ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Olha, a pessoa querendo tomar o lugar de Jesus. Também sua ira se acendeu contra os 3 amigos, porque mesmo não achando eles o que responder, condenava o Jó. Eliú, porém, esperara para falar a Jó, pois era de mais idade do que ele. Vendo Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. Oh, misericórdia, hein? Imagina só. Eliú, então, vinga o seu direito de responder a Jó. E disse Eliú, filho de Baraquel, o buzita: eu sou
de menos idade, e vós sois idoso. Arreceei-me e temi, e vós declarar a minha opinião. Dizia eu, fale os dias, e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito do homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Os de mais idade não é que são os sábios, nem os velhos, os que entendem o que é reto. Pelo que digo, dai-me ouvidos, e também eu declararei a minha opinião. Eis que guardei as vossas palavras e dei ouvidos, as vossas considerações, enquanto que sabe buscáveis. O que dizer? Atentando, pois, para vós os outros, eis que nenhum de vós houve que refutasse a Jó, nem que respondesse às suas razões. Não vos desculpeis, pois dizendo, achamos sabedoria nele. Deus pode vencê-lo, e não o homem. Ora, ele não me dirigiu palavra alguma, nem eu lhe retoquirei com as vossas palavras. Jó, os três estão pasmados. Já não respondem? Faltam-lhes as palavras? Acaso devo esperar? Pois não falam? Estão parados e nada mais responde. Aleluia. Também eu concorrerei com as minhas respostas. Declarei a minha opinião, porque tenho muito que falar e o meu espírito me constrange. Eis que dentro de mim sou como vinho, sem respiradouro, como odres novos, prestes a arrebentar-se. Permite, pois, que eu fale para desafogar-me. Abrirei os lábios e responderei. Não farei acepção de pessoa, nem usarei de lisonjas, como o homem, porque não sei lisonjear. Em caso contrário, em breve me levantaria o meu Criador. Oxa, aleluia! Vê que maravilha? Olha para você ver que engraçado, né? Eliú ficou tão irado contra Jó, contra seus três amigos, que ele queria achar palavras para confrontar, para desfazer da razão de Jó. E todo o tempo ele ficou procurando, ouvindo os três amigos de Jó falar, e ficou procurando algo para poder contradizer a palavra de Jó. Aleluia. E logo depois, você observa que Eliú, ele vinga o seu direito de responder a Jó. E ele tenta de toda maneira, mas nem os três amigos e nem ele consegue. Aí ele vira para Jó e diz assim, olha, eu estou como vinho de odre novos. Estou a ponto de explodir. Ele precisava falar, porque senão ele ia explodir. Se ele não falasse o que ele estava sentindo, o que ele pensava a respeito daquela situação que Jó estava passando, ele ia arrebentar, ele ia explodir, porque ele não estava mais conseguindo. Quando tem uma passagem da Bíblia que diz assim, não se deita vinho novo sobre odre velho. O que pode acontecer é que vai supitar e derramar, certo? Vai fermentar. E não se deita retalho novo em panos velhos. Porque aonde é o pano velho, o pano novo vai continuar ele novo. Mas o velho ele vai rasgar cada vez mais. Então se deita vinho novo sobre o vinho novo e retalhos novos em retalhos novos. E não em retalhos velhos. Assim, trazendo para essa palavra, ele, por achar que ele é muito mais novo que Jó, ele achava que às vezes os mais velhos daquela época achava mais entendido. E com certeza, naquela época, não é como as nossas épocas de hoje. Hoje, muitas pessoas de mais idade do que nós
deixa de buscar a experiência de Deus. Mas naquela época não. O povo daquela época era um povo mais entendido. Só que nada desmerece dizer que nós mais novos somos pessoas de mais entendimento que as mais velhas. Óbvio que não. Eles sempre vão ter mais vivência. Eles sempre vão ter mais experiência. Eles sempre vão ter o que nos apresentar. Como também crianças pequeninas, muito mais pequeninas que nós, crianças de 5, 6 anos, vão nos ensinar coisas que nós nunca aprendemos a fazer. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o coração de vocês. E não duvide. Não duvide. Porque na minha vivência de quanto professora, eu tive muita experiência. Crianças me ensinaram coisas que jamais eu poderia ter um discernimento de fazer. Eu aprendi tanto que eu pensava comigo, como pode uma criança de tão pouca idade ter tanto entendimento? A mesma coisa é você assentar com pessoas idosas. A coisa mais gostosa que tem, mais prazerosa, é você sentar com pessoas idosas. Porque elas te passam coisa com tanta clareza. Histórias e bagagem de vida com tanta facilidade. Não fica procurando palavrinhas bonitinhas. Mas eles falam de um jeito tão maravilhoso, tão cativante. E algo que faz você denubriar com eles. Essas pessoas, às vezes que muitos se faz desmerecido, perde a oportunidade de apreciar a grandeza que eles são. Então não despreze um idoso. Não despreze a pessoa de mais idade, mais entendimento. Não pense que porque tem uma faculdade ou porque tem isso e tem aquilo, você é melhor ou mais inteligente do que o outro. Porque de faculdade ensina o que é técnico, mas a vida te ensina o que é real. Só a vida vai te ensinar a realidade. Não pense que quando você sai da faculdade você sai sabendo de tudo. Porque a prática é o dia a dia. A prática é o dia a dia. Nunca esqueça disso. E a vida é um eterno aprendizado. Nós sempre vamos aprender. Cada dia mais. Eu não sei nada. Quando eu sair dessa terra, tenho total certeza. Eu vou estar saindo daqui sem saber quase nada. Muito já vivi. E posso garantir para você, vou sair daqui sem saber quase nada. Assim é a nossa vida. É todo dia nós aprendemos um pouquinho com alguém. Todo mundo tem uma experiência, uma história, uma bagagem para contar. Aprecie isso. Admire isso. Eu acho muito lindo essa história quando esse rapaz, ele tenta querer dar uma confrontada com Jó. Porque com certeza ele era um daqueles que iam lá para a praça. Se levantava porque Jó, idoso, deixava os idosos sentar, porque naquela época as pessoas tinham respeito. Hoje a pessoa no ônibus não tem respeito. Elas não deixam. Elas fecham a cara, sua cadeira é aquela de lá. Essa aqui não é sua, não. Hoje as pessoas não têm esse respeito. Hoje as pessoas não têm admiração. Mas naquela época as pessoas tinham. Elas pegavam pelo braço o idoso, colocavam ele sentado, perguntavam se queria um copo d'água, e ficava ali, babando, admirando, escutando a história que eles tinham para contar. Porque as pessoas naquela época tinham o sinal dizendo respeito. E tinha respeito para os mais velhos. E escutava em silêncio. Não ficava debochando, não ficava com piadinha, não ficava empurrando o outro, não ficava cutucando, dando cutucão. E aquela coisa, um tal de pedala Robinho, um bate para aqui, um bate para lá, um pega na bunda, um faz o quê? Eu não sei o que é isso, é uma loucura que esses jovens têm. Mas, deixa eu te falar, estão perdendo tanta essência. Estão deixando tantas coisas passar batido. E nesse tempo, todo mundo dá tempo para todas as coisas aqui debaixo, aqui na terra. E quando irem para o céu, perdeu. O trem foi embora, levou. Passou. E não aproveitou nada. Poderia ter aprendido melhor e não aproveitou. Então vamos aproveitar a chance que nós temos. Com as pessoas mais idosas, com as crianças, com os adolescentes também, óbvio, porque adolescente também é muito cheio de plano, muito cheio de projeto, muito cheio de energia, muito cheio de ideias. Como é bom também sentar com eles. Mas como é bom também ter um amadurecimento para passar coisas positivas. Deus é bom. Quem não presta é Satanás, que muitas das vezes nos rouba o tempo, que muitas das vezes nos tira do foco. Então, ele ficou irado
Porque ele não achou palavra alguma para falar com Jó. Ele não conseguiu falar nada com Jó. Porque ele não teve reação. Faltou palavra. O Espírito Santo de Deus não estava nele. Ele não achou nada que fizesse ele falar. E olha o que ele diz lá no versículo 17 do capítulo 32. Também eu concorrerei com a minha resposta. Declararei a minha opinião, porque tenho muito que falar. Ele estava tão louco para falar, ele quer falar, e não conseguiu falar nada. Porque, olha, o meu espírito me constrange. Eis que dentro de mim sou como um vinho novo. Eu sou como um vinho, sem respirador, como odre novos, preste a arrebentar-se. Permite, pois, que eu fale para desafogar-me. Abrirei os lábios e responderei. Não farei recepções de pessoas, nem usarei de lisonjas como homem, porque não sei lisonjear. Em caso contrário, em breve me levarei ao meu Criador. Ele tinha que se levar ao Criador, porque ele não tinha palavra nenhuma. Ele estava possesso porque ele queria falar. E ele não queria ficar fazendo os elogios, cortesia para